E olha só, falando nisso, vou conversar aqui com a vítima dessa história, o Rafa, que estava na padaria com um namorado de boa quando foi atacado por essa cidadã. Primeiro, eu queria dizer que é com certa alegria, satisfação que eu dou essa notícia. E aqui não como jornalista, como apresentador, como cidadão gay, porque acho que todo gay sentiu um gostinho, assim, tipo, ao ver a notícia dessa condenação, porque acho que todo gay já foi chamado de bicha, já foi chamado de viado por aí, em algum momento da rua. Então, assim, acho que muito difícil ter alguém que não se identifique com a notícia dessa condenação, né? E acho que, enfim, de alguma maneira, isso dá esse gostinho, não exatamente Cara, contra essa tô mulher, bem mas, surpreso, porque eu já né, tinha. com Na essa. verdade, que eu tô parado tem um ano e pouco, aí eu tô calculando tudo errado. Mas eu lembro que eu cheguei a dar essa notícia num dos últimos Deu na Semana que teve. E curiosamente, tá voltando com a notícia da condenação dessa. Nossa, que incrível! Tinha parado pra pensar nisso. Mas parece que a justiça não tardou tanto assim, né? Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Mas enfim, me chamou muito a atenção a condenação, justamente por a gente viver num país onde parece que a homofobia, assim como o racismo, é crime muito mais na lei, né, na palavra, do que nas ações, muito mais na teoria do que na prática, né? Você acha que as coisas estão mudando? O seu caso, ele teve sorte ou, enfim, o que que você acha que aconteceu? Olha, Pedro, eu acho que sim, acho que as coisas estão mudando. Eu acho que toda essa onda de retrocessos que a gente tem assistido, horrorizado, não só no Brasil, né? Hoje, enfim, a gente teve uma notícia aí bizarra do Conselho de Medicina modificando o acesso à terapia de hormonização, mas é um fenômeno mundial de ataques aos direitos LGBTs. Mas isso acontece porque a gente está reivindicando espaços, a gente está reivindicando direitos humanos, direitos civis. E isso incomoda toda uma parcela, da população que é sim LGBTfóbica. Então a gente está vivendo uma onda de. Uma contra-onda, sabe? A gente veio com uma onda de reivindicação de direitos muito forte e a gente está tendo uma resposta do setor mais retrógrado possível da sociedade. Ela é um grito patético de um setor que quer continuar mantendo o mundo de um jeito que ele não vai ser mantido. Então, assim, o mundo está mudando para melhor, ele vai continuar andando para frente. Eu acredito que o progresso, ele é inevitável. E o progresso não só do ponto de vista tecnológico, urbano, mas o progresso do ponto de vista social. É, a gente não está reivindicando nada que é fora da curva. A gente está reivindicando direitos, igualdade, equidade social. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, assim, podem espernear, podem reclamar, podem ficar incomodados com a nossa presença, vão ter que ficar incomodados. Me dá, algum prazer, se é possível dizer que a gente tem algum prazer em um processo bizarro como foi esse, que é receber mensagens de pessoas falando assim: nossa, passei por uma situação como essa, e por conta de ver toda a mobilização em torno do seu caso, me senti encorajado de ir atrás dos meus direitos também. Isso é muito O, importante. cara, o lado bom de toda a visibilidade que esse processo teve é fazer as pessoas verem que existe sim a possibilidade de lutar dentro das estruturas que a gente tem, que ainda são precárias, mas foram conquistadas com muita luta de quem veio antes da gente, de lutar pelos nossos direitos. Se a Leva isso gente muito tem. além, né? Tipo, leva Pois muito além de é, você como vítima ou dela como agressora. Vai pra todos nós, né? Isso é muito foda. é. A gente sabe que a LGBTfobia hoje no Brasil é crime. Mas a gente escuta muito mais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa experiência de vida pessoal, a relativização dessa LGBTfobia. É você ser agredido, é você ser ofendido e ninguém se incomodar. Ninguém tratar isso como uma aberração social, como a aberração social que é a homofobia, a transfobia, a bifobia, a lesbofobia, enfim. Quando você vê um caso desse sendo levado para a justiça, você vê que a LGBTfobia é crime, mas não é só no imaginário coletivo, na teoria. Na prática, essa mulher foi condenada. Como ela, vários outros homofóbicos deveriam estar sendo condenados também, todas as vezes que agrediram, que ofenderam, que tentaram diminuir pessoas LGBT. E eu espero que casos como esse ajudem a processos como esse, a condenações como essa
serem mais frequentes. E o que eu tinha falado do gostinho vem muito disso, assim, de. Parece que vem de uma somatória de injustiças, de pequenas injustiças que a gente vai passando ao longo da vida. É quando a gente vê o seu caso condenado, é como se isso tivesse uma. Ai, cara, não sei, isso ressoa lá dentro, assim. Lembro de, sei lá, de ter passado em algum lugar na rua e alguém ter gritado viado e alguém. E aí você fala, nossa, cara, dá pra fazer alguma coisa. Mas, assim, de maneira prática. Como fazer para punir a LGBTfobia? Como que você fez? Assim, desde de que aconteceu a violência, aí, não sei, você foi na delegacia, fez um BO, tem justiça gratuita, você teve que contar com um advogado, até você conseguir, e para minha surpresa, de maneira relativamente até rápida, a condenação desse agressor LGBTfóbico. Tem duas coisas aí. A primeira coisa é, Dá a pra fazer um gente passo a teve essa passo? condenação. Vou passar para vocês um passo a passo Receitinha, de tudo que eu que vou eu fiz, anotar aqui. porque eu tenho um Sai com o vídeo, papelzinho no inclusive, bolso. eu tenho um vídeo que eu subi no ano passado, que é basicamente explicando o passo a passo de tudo que eu fiz, de forma bem didática, que está no meu perfil Sabia. do Instagram, porque eu achei que era importante, eu não sabia como fazer. Hum. Quando aconteceu a situação na padaria, eu realmente não sabia com quem eu podia falar, onde eu deveria ir. E eu fui aprendendo. Conforme eu fui aprendendo, eu falei assim, ok, acho que mais gente precisa saber disso. E aí eu montei um tutorial ali, fui subindo alguns vídeos explicando o que que são os órgãos que você pode recorrer, mas eu vou fazer aqui um resuminho de como foi. A primeira coisa que acho que é importante falar aqui é que, assim, a gente tem falado muito que a justiça foi rápida, não sei o quê. O processo ainda não acabou. A gente teve essa condenação em primeira instância, que pode, que eles podem recorrer, a gente pode recorrer, é, vai para a segunda instância, enfim. O processo ainda vai durar um tempinho até a condenação ser de fato definitiva. Mas assim, já é um prognóstico muito positivo que ela tenha sido de fato condenada ali, que toda a investigação que foi feita tenha culminado no reconhecimento de que houve sim o crime de homotransfobia, né? Que é como a LGBTfobia é entendida ali em termos jurídicos. Mas no meu caso, voltando lá, né, a pergunta que você fez sobre o passo a passo, é, eu tinha uma preocupação muito grande que era, homofobia acontece o tempo inteiro e ela é relativizada o tempo inteiro. O que que a gente precisa fazer para que essa homofobia não seja relativizada? Para que a pessoa não fale, ah, mas não foi bem assim, ah, mas ela não falou nada, ah, mas sei lá o que aconteceu. A primeira coisa que a gente faz é, se você está num ambiente seguro, se você está, por exemplo, como era o meu caso, numa padaria, com pessoas que estavam também indignadas com a situação que estava acontecendo, grava, registra a prova, confere se o lugar onde você sofreu a violência tem câmera de segurança, garanta que o que aconteceu com você vai ser registrado para que lá na frente ninguém possa questionar o que você passou. Esse é um ponto que foi crucial. A gente não teria conseguido essa condenação se a gente não tivesse vídeos Tem que ter dela uma sendo. prova cabal, né? Assim, não adianta, tipo, Exato, a palavra, a pessoa que viu. exato, exato. A testemunha ela é muito importante. A gente teve, graças ao universo, a Deus, ao sei lá o que você acredite, a gente teve um apoio muito grande das pessoas que estavam na padaria. As pessoas que estavam na padaria, quando elas começaram a entender o que estava acontecendo, elas se solidarizaram com a gente e deram contato, falaram assim: não, se precisar de testemunha, eu vou lá e vou depor, porque o que aconteceu aqui foi inadmissível. A segunda coisa que a gente foi chamar a polícia. Porque se a gente está falando de um crime, é, a gente vai precisar recorrer ao Estado. E o primeiro passo ali é você chamar a polícia. Ah, mas a polícia é homofóbica. Sim, a polícia é Eu homofóbica. pensei. É óbvio que é a primeira coisa que a gente pensa, né? É, A polícia também não vai resolver nada, mas a gente precisa desse registro. A gente precisa do registro de que a gente foi atrás de resolver isso dentro da lei. A polícia chegou lá e não fez nada, como foi no meu caso, porque a polícia liberou ela. Mas eu tinha um boletim, a polícia pegou os dados dela, a polícia pegou os meus dados, começou ali um processo. O boletim de E vale lembrar ocorrência, que a polícia é obrigada a pegar os dados, é porque tem policial exato. que tenta relativizar, que tenta passar o pano, e assim,
você tem que bater o pé se a polícia não quiser registrar. É obrigação, o policial tem que fazer isso, né? Eles têm que fazer isso. Inclusive, assim, eles podem, inclusive, ser filmados. Sim. Para além da câmera de segurança, você pode continuar registrando tudo. Uma dica que eu dou é que, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem. Porque depois você vai precisar fazer o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência você não faz na hora. Aqui em São Paulo, a gente tem a DECRAD, que é uma delegacia especializada em crimes de intolerância, né? Se você vai numa delegacia tradicional, a chance de você sofrer outra experiência de LGBTfobia é muito grande, porque a polícia brasileira é completamente despreparada para lidar com violências contra minorias sociais. A DECRAD tem um corpo técnico ali da Polícia Civil que está mais habilitado para isso. Então, assim, foi, para mim, uma experiência mais acolhedora, né? Eu não tive problema na delegacia. Eles fizeram o que precisava ser feito. E a partir daí, vai tocar o processo. Tem vários outros mecanismos institucionais que você pode recorrer. O Ministério Público tem um grupo específico que lida com violações de direitos humanos, que é a GCRAD. Mas É, aí, você não precisou de um advogado, tipo, contratar um advogado? Você pode contratar um Tá, advogado. Se você não tiver dinheiro para contratar um advogado, o Estado vai fornecer esse advogado entendi. para você, através da Defensoria Pública. Você não vai ficar sem defesa, porque a defesa é um direito de todo cidadão. Então, assim, mesmo que você não tenha como pagar um advogado, o Estado vai ter que pagar, vai ter que colocar um advogado para trabalhar com você. Provavelmente vai ser um defensor público, né? Quem Tá. vai atuar em cima do caso porque a polícia ela faz a investigação e ela manda essa investigação para o Ministério Público. E aí é o Ministério Público que vai tocar o babado todo. Mas a partir daí, a partir desse boletim de ocorrência feito, começa o processo. E aí é isso, você vai precisar ir lá para as audiências, vão ouvir as testemunhas, vão recolher provas, e aí vai demorar mais ou menos tempo. O meu caso foi esse, né? Demorou um ano e alguns meses para a gente ter ali o resultado da primeira instância, da juíza. E aí você vê também a importância que você falou, né? De ter uma prova, de registrar, porque também fica muito difícil, mesmo que ela recorra, assim, a prova é tão óbvia, assim, tipo, quando a gente assiste o vídeo, é tão estúpido, é tão gratuito, é tão violento, é tão. E assim, claramente sem qualquer motivo que justifique, que fica até difícil, eu acho, dela recorrer, assim, porque se ela recorrer, é capaz que ela pegue uma condenação pior, porque assim, ela tá querendo se defender do quê? Assim, de um ataque gratuito, sabe? Assim, que Mas ela provocou. para você ver, Pedro, como o negócio, como o buraco da LGBTfobia no Brasil, ele é muito fundo. Quando o Ministério Público fez a denúncia, a gente está aqui comemorando muito a condenação Sim, por homotransfobia, né? Mas quando o Ministério Público fez a denúncia, o Ministério Público denunciou ela por três crimes, que foi a homotransfobia, né, que está compreendida dentro da lei de racismo. Por isso que nas notícias que saíram, o que a gente vai ter de informação é que ela foi condenada por injúria racial, que a gente não tem uma lei é, de criminalização da LGBTfobia até hoje no Brasil. O que a gente tem são manobras do judiciário para suprir a atuação porca e criminosa do nosso legislativo, que ignora a LGBTfobia no país que mais mata LGBTs no mundo. Então, sim, assim, graças a Deus a gente tem o judiciário. Mas ela foi acusada também de agressão, porque ela me agrediu, ela agrediu ao Adrian, e também de ameaça. E aí você vai ver. A gente tem vídeo, tem a câmera de segurança, tem vídeos gravados com o celular dela me agredindo, dela agredindo o Adrian. E mesmo assim, a juíza não condenou ela por agressão, porque disse que não dá para especificar se realmente houve agressão ali. Então, assim, provavelmente ela vai recorrer da decisão da condenação, mas a gente também vai recorrer da absolvição das outras categorias que ela foi absolvida, porque é absurdo. A gente tem um vídeo, mesmo com o vídeo, às vezes a gente não consegue que a justiça seja feita adequadamente, porque o nosso judiciário também é tendencioso. O nosso judiciário também é problemático. Então, assim, é uma luta mesmo. E atrás de direito nesse país é uma luta.
Mas se a gente deixa essa luta pra lá, ela já tá perdida. Então, assim, a gente precisa enfrentar a homofobia no ato da violência, mas precisa enfrentar também a homofobia nos aparelhos públicos, no sistema que, que não entende, por exemplo, que a homotransfobia que ela foi condenada está associada à agressão, que as duas coisas são a mesma coisa, fazem parte do mesmo pacote. Não são, elas não são separadas. Rafa, Mas é isso, eu ia tem terminar com uma processo ainda para última rolar. pergunta que eu acho que você já respondeu aqui nessa última resposta, mas que é se como vítima você se sente vingado, justificado pela condenação que ela levou. É lógico que não, né? Porque se até você, tendo ela sido condenada por parte do crime, mas não por todo o crime, claramente você não está satisfeito com o resultado, né? Ainda não. Eu acho que assim, por um lado, é uma vitória muito simbólica, mesmo que ela tenha sido condenada pela homotransfobia. A gente ter pessoas homofóbicas condenadas por homotransfobia é o reconhecimento do Estado de que a homotransfobia é crime. É o reconhecimento do Estado de que a homotransfobia é um problema. E aí isso Enquanto tem veicula, a muita notícia gente. sai e isso serve de exemplo. Esse eu acho que é o principal. Isso serve de exemplo para toda a sociedade. Porque aí um outro cara vai querer ser homofóbico na rua, vai lembrar que ele leu a notícia. Ele vai Porque pensar, é isso que as pessoas deixa eu falam, segurar que Pedro. eu pensei em chamar de bicha, mas eu não quero problema. E aí a gente vai educando a sociedade, né? É exatamente isso. O problema está exatamente nisso. Que sem uma decisão judicial como foi essa, as pessoas continuam relativizando a Exato. LGBTfobia. Você vira para alguém e fala assim: você não pode me chamar disso, você não pode me diminuir enquanto ser humano usando essas palavras, você não pode me agredir porque eu tô de mão dada, você não pode. E as pessoas acham que podem. Elas acham que podem, elas acham que você está reclamando demais. Porque como a gente não estava reclamando até agora, eles estão acostumados a fazer isso e a gente continua em silêncio. Exato. Então, assim, a gente precisa mostrar que tá errado, que o óbvio tá errado. E se a gente não vai conseguir fazer isso didaticamente, pedindo por favor, porque até aqui não funcionou, a gente vai ter que fazer isso botando essa galera no banco de ré. Sim. A gente vai ter que fazer isso processando. A gente vai ter que fazer isso fazendo com que doa no bolso desses caras. Para ver se eles aprendem. Porque assim, se não aprendeu por bem, vai aprender por mal. E esse caso, para mim, ele é muito ilustrativo disso. Eu espero que pessoas como a Jaqueline vejam o que aconteceu com ela e falem, ok, a partir de agora eu vou botar meu galho dentro, vou deixar a vida dessa pessoa que está aqui com o seu namorado, com a sua namorada, em paz. Porque é só isso que a gente quer. A gente quer viver nossa vida em paz. Eu não Como queria eles estar vivem a enfrentando o deles, né? Do processo. tipo, ela não é Exato. atacada na identidade dela, na orientação sexual dela, Gente, normalmente, acho. eu jamais queria estar vivendo a experiência de um processo criminal, de estar atravessando isso. Mas assim, eu não atacaria uma pessoa hétero porque ela tá andando de mão dadas com outro hétero. Então, assim, eu faço por onde? Porque não me importa a vida do outro. Agora, se alguém se sente no direito de atrapalhar a minha vida, já me causou incômodo. Eu vou devolver o incômodo para ela. Ela vai ter que lidar com esse processo. Eu tenho certeza que a Jaqueline se arrepende amargamente do dia que ela gritou viado para mim. Porque E é ela viu bom que se que foi por um arrependa. dia que pra ela era só uma besteira e que ela ia esquecer depois. Cara, o prejuízo que isso deu, sabe? Dor de cabeça, gasto, enfim, E é isso. tempo. Essa dor de cabeça que ela me deu naquele dia vai ser uma dor de cabeça que já está durando há um ano e meio para ela. E E, vai durar mais. e E bom que todo também homofóbico que isso saiba faz disso. ela pensar duas, três, quatro, cinco, seis vezes, porque seria muito fácil dela sair dali e uma semana depois ela fazer com outro gay e depois fazer com uma trans, e depois fazer, sei lá, com qualquer cara bi, sei lá, se ela ficasse, se conhecesse. E agora ela vai pensar muitas vezes antes de fazer, né? Eu espero que ela pense muitas vezes, que outros homofóbicos pensem muitas vezes, e que pessoas LGBT pensem que elas podem fazer a mesma coisa. Que se elas forem agredidas, se elas forem violentadas, que a justiça está aí para ela buscar os seus direitos. Que a gente lutou para que essa justiça fosse uma possibilidade para a gente também. Quando a gente luta por cidadania, é cidadania plena. E a gente recorrer à nossa dignidade através dos meios legais é uma parte muito importante disso.